Olá, que a paz de Deus esteja sempre com você. Seja muito bem-vindo ao canal Espírita Instruí-vos. Este é o canal que divulga os ensinamentos da doutrina espírita. Você que está nos assistindo nesse momento, com certeza está procurando aprimorar o entendimento da doutrina espírita, ou também chamada pelo próprio Allan Kardec de Espiritismo. Seja você um espírita ou que tenha outra crença religiosa e quer conhecer mais sobre a doutrina, seja muito bem-vindo. O caminho do conhecimento é a fonte do progresso. Falando por mim mesmo, eu me tornei um estudioso da doutrina espírita porque os ensinamentos da doutrina explicaram para mim o sentido da minha vida. Minhas dúvidas foram respondidas, eu estou satisfeito e procuro alegremente colocar em prática o que aprendi. Esta é a razão pela qual dou uma pequeníssima contribuição para aqueles que desejam saber mais. E é bom que se diga, o Espiritismo é uma filosofia de vida, uma filosofia que compreende os ensinamentos do Mestre Jesus e que nos aproxima de Deus. Hoje, eu pretendo abordar apenas a introdução de um dos livros da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que a introdução? Porque normalmente as pessoas já começam a ler o livro por certos capítulos, não é? Ou alguma coisa que é recomendada nas casas espíritas e não tem tempo de ler a introdução, mas eu acredito que a introdução é uma das coisas mais importantes que define o objetivo da doutrina, define o roteiro com o qual Allan Kardec desenvolveu todo o trabalho da doutrina espírita. Qual foi a linha de pensamento dos espíritos e de Allan Kardec? No dia de hoje, eu vou comentar a introdução, o prefácio, que nos apresentam a diretriz da obra. Considero a introdução particularmente fundamental para estabelecer os princípios da doutrina e assim o entendimento. Entendendo essa parte, o resto fica mais claro. A doutrina espírita, como os próprios espíritos nos disseram, é uma doutrina e é também ciência, pois tudo tem uma explicação. Nada é por um acaso. Mas, antes de iniciar propriamente dita, eu desejo que a paz de Deus esteja com você e sua família. O significado da palavra evangelho quer dizer boa nova, as boas notícias que Jesus nos trouxe e nos ensinamentos que ele nos trouxe, né? Então, o evangelho quer dizer boa nova. Deus e Jesus, a pedra fundamental do espiritismo é Deus, divino criador de todas as coisas, e o mestre Jesus que nos trouxe os ensinamentos morais. A doutrina também nos explica a reencarnação. Deus, se quisesse, poderia ter criado todos nós perfeitos, mas pela sua infinita sabedoria e bondade, ele preferiu que cada um encontre a evolução aos poucos, pelos nossos próprios méritos. Assim, pelas encarnações sucessivas, vamos nos aprimorando e aprendendo o caminho da perfeição. No caminho do aprendizado, uns aprendem mais rápido, enquanto outros, sem tanta força de vontade, demoram um pouco ou muito mais. Porém, que fique bem claro, a ninguém cabe desistir, ninguém vai ficar estacionado e é impossível retroceder. Todos, sem exceção, irão chegar a ser espíritos puros. Uma pequena pausa que eu me perdi nos slides. Alguns de nós ficam na dúvida sobre a encarnação e perguntam, mas será que isso é verdade? Como pode ser?
eu não me lembro de nada do que aconteceu comigo na minha última encarnação ou anteriores. A resposta dos espíritos é a seguinte: Deus quis que assim fosse, pois se lembrássemos das atrocidades que cometemos na última encarnação, ou que fizeram conosco, qual o mérito de perdoar aquele que nos matou, ou até mesmo de ser perdoado por alguém que nós prejudicamos? Como encarar as pessoas numa nova vida se tivéssemos sido um carrasco cruel que ceifou milhares de vidas? Outra pergunta feita por Kardec aos espíritos: como pode alguém resgatar algo se não sabe quais os erros cometeu? E os espíritos respondem a Kardec: o homem deve ser bom por si mesmo e não para resgatar nada, pois isso seria simplesmente uma troca. O que não é isso que se deseja, é punição e castigo. O ser humano, de uma encarnação para outra, carrega consigo tudo o que aprendeu. As dores causadas pelo seu sofrimento e os males causados a outros, assim ele pode evoluir. O Evangelho nada mais é do que o Novo Testamento, ou seja, o Evangelho do Tiago, Lucas, João e Mateus, explicado pelos espíritos que passaram essas explicações para Allan Kardec. Qualquer pessoa que tenta ler o Evangelho talvez não compreenda muito bem, não é? Então, o Consolador, o Espiritismo, ele vem nos trazer esses ensinamentos, vem facilitar o aprendizado. E é exatamente isso que o Evangelho é. Não é nada que a doutrina inventou, não é nada inventado pela doutrina, pelos Espíritos. Na verdade, são todos os testemunhos dos apóstolos, tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento, tintim por tintim, é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. E é segundo o Espiritismo por quê? Porque foram os próprios Espíritos, os benfeitores, que nos estão trazendo essas informações. Por isso, a única diferença é essa. O Espiritismo, basicamente, ele tem o quê? Tem Deus como ser supremo, né? O supremo criador de todas as coisas, Jesus como divino mestre que veio nos trazer esses ensinamentos, e os espíritos benfeitores que ajudaram Kardec a nos explicar melhor. E cabe a cada um de nós que sabe um pouquinho ajudar o próximo a ter esse conhecimento. Então, os propósitos das mensagens iniciais desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser confundida como um confronto com a Igreja, né? E absolutamente não é. Mas sim, a doutrina vai discutir as posições tomadas por outras religiões diante dos ensinamentos do Mestre. E propõe uma reflexão a todos. Cabe a cada um julgar. O que a doutrina vai colocar são fatos, são observações daquilo que Jesus nos ensinou e da realidade que as religiões hoje impõem às pessoas. A educação religiosa vem sendo assunto passado de pai para filho, sem nenhuma reflexão a respeito. Tem sido assim por milênios. Em alguns países, a ninguém é permitido praticar religião ou uma crença diferente daquela que é oficial do país, sob pena de sérias repressões ou até a morte. Ou seja, a religião tem sido passada de pai para filho sem que a gente seja consultado, e depois você vive o seu dia a dia, só que as nossas atitudes são baseadas naquilo que a gente aprende religiosamente falando, então você não se sente culpado. Então, se você tem um ensinamento distorcido, a sua vida vai ser distorcida. Nós vamos demorar mais para o nosso progresso. Desculpem, eu demoro um pouco para mudar de slides, mas já estamos aqui. Enquanto em outras religiões elas possuem dogmas, a doutrina espírita possui
máximas. Espíritas, instruí-vos. Esse é o ensinamento do Espiritismo. Leia, aprenda, escute as palestras daqueles palestrantes que estudaram, que conhecem. Todas essas informações úteis para a nossa vida, nós temos que colocar na prática enquanto estamos encarnados, para nós podermos ter alguma chance de melhorar. Caso contrário, nós vamos continuar batendo o pé. O Espiritismo não tem dogma. O Espiritismo não possui simbolismos, não idolatra ídolos, não cria dogmas ou obrigações para seus seguidores. Quem vai à casa espírita vai porque quer aprender, vai buscar um conforto, um passe, um consolo de uma palestra, né? E orientação. Nada. E se alguém de alguma casa espírita tiver um comportamento diferente disso, desconfie, né? Então, as casas espíritas normalmente não ostentam, são casas simples, como simples foi a vida de Jesus. Nada folheado a ouro, nada com luxo, nada com riqueza, nada com vestimentas, nada disso. O Espiritismo é simples, é para ser praticado ao máximo a simplicidade. Apenas a simplicidade prevalece. Você sabe que são dogmas. Dogmas são verdades absolutas que não podem ser contestadas. Outras religiões criaram dogmas, obrigações para os fiéis, sem explicação nenhuma. Jesus não criou dogma nenhum. Então, por que uma religião, a princípio, né, saibam todos que é o seguinte: a religião católica foi inventada 450 anos depois do falecimento de Jesus. Ou seja, Jesus não tinha religião nenhuma. Jesus nos trouxe os ensinamentos. Jesus, ele nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, e na verdade a religião de quem nasce naquela região eles eram judaicos. Então ele tinha o que? Judaísmo. Então ele fez parte do judaísmo, mas ele nos trouxe outros ensinamentos que até apartavam um pouco do judaísmo. Por isso que ele foi tão perseguido pelos próprios fariseus, que eram os sacerdotes judeus que perseguiram Jesus. O Espiritismo, ele explica sempre, ele tenta explicar, se não conseguir ser muito claro, né, mas ele vai tentar explicar, vai tentar nos dar a explicação. O Espiritismo não promete nada de graça para ninguém. Para cada um de nós cabe conselhos e ensinamentos e não favores. Se estamos encarnados é para trabalharmos, é para reparar os erros que cometemos no passado e não para nos divertirmos. Para aqueles que têm fartura e a sua mesa, é bom fazer algo pelos que não têm nada. A doutrina não criou obrigações ou dogmas. Também não promete nada para ninguém. Cada um cuida da sua evolução. A doutrina explica, conforme os ensinamentos do Mestre, que somos frutos de nossas atitudes. Uma coisa, todos têm que estar certos. Tanto os afortunados, os miseráveis, os doentes, os saudáveis, todos temos débitos a quitar. E se Deus nos deu a graça desta encarnação, é para termos a oportunidade de quitar esses débitos e progredir na escala espiritual. Somos todos devedores. A propósito, tem uma música que diz: eu não pedi para nascer. E a resposta é: pediu muito para nascer, sim, todos nós. A fila para encarnar é grande. Todos pedimos para nascer. É um equívoco quem pensa assim. Segundo somos informados no plano espiritual, a fila para encarnar é muito grande. Fomos privilegiados estando aqui. E agora vamos aproveitar, vamos ser bons. Ah, mas eu não consigo acreditar em tudo. Que ser bom é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós mesmos. Algum desavisado poderia perguntar então: bom, se o Espiritismo não dá nada de graça para ninguém, para que serve? A nossa vida encarnada é norteada pelas nossas convicções religiosas, ou até mesmo feita delas. São estas que norteiam nossas atitudes, a vida, ou melhor,
que há um certo ou errado das minhas obrigações. Aqueles que não acreditam na vida após a morte e sem compromisso moral acreditam que deve aproveitar a vida ao máximo e que nada mais importa e sem cobranças posteriores. Então, basta pedir perdão a Deus, comparecer ao templo, que os seus erros serão perdoados indefinidamente. Será? Esta é uma pequena reflexão e agora eu vou ler o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que esses ensinamentos que estão no prefácio eu vou ler conforme está escrito, alterando alguns termos que são termos pouco usáveis nos dias de hoje. Eu procurei ao máximo não alterar em absolutamente nada o sentido das frases. Então, que seja no prefácio do livro: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assina o Espírito da Verdade. Nota: a instrução acima foi transmitida por via mediúnica e resume há um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isto foi colocado como prefácio, ou seja, nesta mensagem assinada pelo Espírito da Verdade, ele informa que a informação está disponível. Chegou o momento da verdade. O momento que isso foi colocado foi por volta de 1800, o mundo começava a fervilhar, os grandes pensadores, era um momento de euforia intelectual da humanidade. As pessoas começaram a pensar, começaram a agir de uma forma diferente. E hoje a informação flui pela internet, flui por todos os caminhos. Só não tem a informação quem não quiser, de que seita for, de que crença religiosa for. A informação está disponível. Saber essas coisas, mesmo para quem não é espírita, não tem mal nenhum. A pessoa pode simplesmente saber. No meu caso, particularmente, eu posso dizer que eu me interessei, sim, eu entrei numa casa espírita, participei de algumas reuniões, porém entrava e saía e nada mudava na minha vida. Foi quando eu comecei a me interessar, de entrar e sair, de ser convidado para ler algum livro, para participar de alguma coisa, é que eu comecei a me entrosar, e assim eu espero que outras pessoas também o façam. Eu vou ler agora um pedaço da introdução deste livro. Então, vou ler um pedaço da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E no título fala assim: objetivo desta obra. Podem-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras delas têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, ou seja, os ensinos morais, conservou-se constantemente inatacável. O código moral. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam o caráter sublime. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé,
confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Ou seja, a pessoa repete que nem um papagaio repete, mas não pensa no assunto. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e muito menos ainda são os que compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito na dificuldade se apresenta o entendimento do Evangelho, que, para maior número de leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência, em parênteses, lê e não entende nada, e por dever, como leem preces, sem entender nada, isto é, sem proveito. Passam-lhes desapercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas, impossível então apanhar-se no conjunto e tomá-los para o objeto da leitura e meditações especiais. Ou seja, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E é isso mais ou menos o que a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo define claramente qual é o objetivo da doutrina espírita, qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus e os Espíritos estão tornando mais claro qual é a lição moral que Jesus nos trouxe. Eles vão explicar para todos nós quais são os verdadeiros sentidos daquilo que Jesus falava. Caros amigos que comparecem a esse canal e comigo irão viajar pelo aprendizado do Espiritismo, esse é apenas um leve ensaio do que o Espiritismo, através de um de seus livros, irá mostrar. Os ensinamentos do Mestre nem sempre foram simples, e muito ele usava de parábolas para facilitar o entendimento, e mesmo assim era difícil de entender, e muito difícil de praticar. Mas, agora, diante da realidade espírita, teremos melhores condições de, pelo menos, entendermos as nossas obrigações, sabendo que Deus quer o melhor para nós. O Espiritismo vai nos facilitar o entendimento de nós mesmos e principalmente o entendimento dos nossos irmãos e por que devemos aceitá-los sem reclamar. Fiquem com Deus, na paz de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus.